Olá, meu irmão, minha irmã. Estou a passeio aqui, estou no centro da cidade, mas eu tenho uma palavra para você. Ainda tem esse tempo de eu deixar uma palavra para você. 1 Coríntios capítulo 3. Ali Paulo escreveu falando sobre o homem. O que é o homem? Ele falou que um regou, que era Apolo, Apolo regou. Cada um fazia uma coisa, mas quem dava o crescimento mais importante é o próprio Deus. Quem faz Deus crescer em qualquer situação na tua vida é o próprio Deus. Não é o homem que faz crescer nada. Ali tem uma pergunta em 1 Coríntios 3. Não recordo bem agora o versículo. Após o versículo 4, tu acha tudo isso que eu estou falando aqui. E ele perguntou, é uma pergunta: que sois vós? Sois homens? Somos homens. Mas Paulo sabia que tinha um que é todo poderoso, Jesus Cristo, que se encontrou com ele. Esse Paulo que eu estou falando, Deus mudou o nome dele, porque o nome dele era Saulo, e ele assassinava os cristãos. Podia ser quem fosse, mulher, ele assassinava e tinha mandado para isso das autoridades na época. Então ele se converteu quando Jesus foi ao encontro dele. Jesus brilhou, diz que o brilho do Senhor Jesus é maior do que o sol do meio-dia. E ali, esse Paulo que eu falo, que se chamava Saulo ainda, Deus não havia mudado o nome, ele ficou cego, ele era Saulo o nome dele. E ali ele começou a se humilhar diante de Deus. Ele perguntou, Deus perguntou, o Senhor Jesus Cristo perguntou: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aí Saulo começou a mudar. Deus se mostrando quem era, Jesus Cristo, brilhou aquela luz poderosa. E ele perguntou, Saulo perguntou: Senhor, quem tu és? E ele falou: sou Jesus Cristo a quem tu persegue. E ali começou o Senhor Todo-Poderoso a falar com ele o que ele devia fazer. E teve um homem chamado homem de Deus, Ananias, que orou por ele, ele tornou a ter visão. E Deus encheu ele do seu Espírito Santo. Porque Deus sabia quem era ele, sabia que ele era determinado. Quando ele mandou Ananias orar por esse homem, que se chamava Saulo ainda, ele até temeu. Ele ficou até temendo, com medo, no sentido de medo. Porque ele falou: meu Deus, ele tem matado o teu servo. Porque ele ainda cheirava isso ainda. Ele ainda mostrava ainda que ele era homicida. Mas Deus falou: vai, porque ele é um vaso escolhido. Então Deus quer que você seja determinado para fazer a vontade dele. É difícil, mas tu precisa ter determinação. Então eu te deixo essa palavra, eu parei breve aqui, estou parado aqui na rua. 3 minutos, só isso. Medita nessa palavra, Todo-Poderoso, ele é Deus. Ninguém é maior que ele. Não tem ninguém. Então tu sabe que o homem, eu estou aqui, como Paulo, mesmo Paulo falou, somos ministros usados por Deus, só isso. 1 Coríntios 8:2 fala que se alguém pensar que é alguma coisa não sendo nada, ele não aprendeu ainda como é conveniente, como é proveitoso. E Gálatas 6, versículo 3, somente essa palavra. Gálatas 6, versículo 3. Se alguém que pensar que sabe alguma coisa, está enganando ele próprio. Então fica nessa palavra, Deus te abençoe. Teu dia em Cristo Jesus, a paz.